Fala, meus amigos, voltei. Voltei pra onde? Não foi pra casa, tô em Recife ainda, mas eu tinha que gravar aqui, eu tinha que mostrar pra vocês o finalzinho aqui, então, de como foi a minha experiência no Cali. Então vamos lá, sem demora. Tivemos a quinta, sexta, sábado e domingo. Por que quinta? Porque veja, como vocês viram lá no vídeo, quinta-feira foi o dia da conferência dos juízes. Nossa, foi muito legal. Lá a gente pôde desfrutar de 4 palestras. Aqui teve o nosso amigo Pedro Ray, que é bem ativo na comunidade. Tivemos outro brasileiro também que esteve atuando no Kalin e mais 2 estrangeiros, um deles inclusive o Jonathan, que é um inglês, né? Que ele me acompanhou durante boa parte do evento. Depois eu vou chegar lá como é que foi que isso aconteceu. Também tivemos um outro colega que fez uma explanação a respeito sobre a questão de prova para você se tornar juiz, porque perceba, não é que essa conferência vai ser específica somente para como você deve atuar no Kalin, mas também como é que você faz para se tornar um juiz nível 2, como é que você, depois de se tornar um nível 2, quais são seus próximos passos, né? Você pode se tornar um team lead, você pode se tornar o head judge de um Baron Hardener, de um Kalin, de um Worlds Premiere, de um Worlds, né? Enfim, de tantas coisas, não acaba depois que você consegue a certificação do L2. Também tivemos algumas, dentro ainda da conferência, algumas orientações de como agir sim no evento do Kalin, também do Battle Hardener e do Side Events, onde eu fui alocado, né, para poder atuar, como alguns, né, de vocês puderam me ver lá, né, e também algumas orientações a respeito de regra, de procedimentos, de coleta de resultados, e dentre outras coisas menores que também são importantes, mas que, enfim, não vale a pena mencionar neste instante. Na quinta, isso aconteceu de 1 da tarde até às 6 da noite, né? Então foi um dia puxado de preparação para poder receber todo mundo. Beleza, então chegou a sexta. Na sexta-feira foi bem corrido, né? Porque muito embora a gente não tivesse o evento principal, mas foram vários sites. Nossa, foram sites pra caramba. Quem esteve lá percebeu que foi bem exaustivo para quem começou a jogar desde manhãzinha, desde as 8, 9 horas, né? Quando o evento abriu. Detalhe, aqui eu faço uma ressalva não, um adendo, que como também muitos sabem, né? Também gosto bastante de ficar trocando as cartinhas. Então tinha, quantas lojas vocês viram no evento? Duas ou uma, ou nenhuma? Uma loja. A Epic não se fez presente para vender produtos efetivamente, então a gente contou apenas com a loja estrangeira que começa com R, que eu nunca consegui pronunciar, que trouxe sim bastante produto. Não trouxe o que eu fiquei decepcionado, confesso, enquanto player, que foram as coleções, as 3 coleções introdutórias, né? Arcane Rising, Welcome to Hate, Crucible of War, faltou, né? Não tinha. Mas tinha as singles. As singles tinha bastante, mas que também foram embora muito rápido. A nossa sorte foi que muita gente vendia para a loja e aí o estoque conseguia ser renovado. Beleza. E aí, então a gente conseguiu comprar os dados também foram embora muito rápido, os sleeves de herói, que nem sempre é tão fácil encontrar, dependendo da região onde você esteja. E as singles, que foi, né, o principal. A gente tem uma carência muito grande no Brasil em encontrar singles de cartas específicas, mas mesmo elas, eu lembro que Lightning Strike, Command and Conquer, Balance of Justice, Craft Providence, Túnica, as staples, né? Elas foram embora muito rápido. Foram poucas cópias que eles trouxeram e essas poucas cópias, voaram assim que chegaram. O pessoal já fez a limpa. Shelter, então, só ficou os Standard Art para o segundo dia. E no primeiro dia, todos os CNCs que não eram Rainbow Foil também foram embora. Foi uma coisa assim louca. CNC e em Lightning Strike também foi muito rápido. Beleza, então tinha essa loja. A loja era boa. A loja, eu imagino que tenha ficado muito feliz por ter apostado em vir aqui para o Brasil, porque querendo ou não era uma aposta. Nunca tive, foi o primeiro evento desse nível aqui, então eles tiveram que apostar para que
não se tinha certeza se ia dar certo ou não, e deu, né? Então, tenho certeza que eles foram bem felizes, e para os próximos eventos eu acredito, tenho a expectativa de que mais lojas vão comparecer. Não vai ter assim um monopólio de uma única loja, vão ter várias lojas ali competindo, e isso é muito bom para os players porque o preço vai melhorar, né? Eu não sei se vocês viram, certamente viram, passaram na loja, que eles pegavam as nossas cartas por TCG vezes o dólar, multiplicado por 0,75, então tinha esse deflator. Isso era em crédito, se você queria pegar em dinheiro, você recebia 0,5. Então era assim, era para situações em que você queria desovar cartas e promos. Nossa, foi muito bom, hein? Para quem vendeu as promos sabe, porque aqui no Brasil para você vender promo por um preço bom é muito difícil. Ou então você leva o hate da comunidade. Então foi muito bom passar várias promos nessa ocasião, conseguindo crédito e conseguindo pegar aquela carta que você queria. Beleza, chega de falar sobre loja, sobre venda, é uma coisa que eu gosto, né? Tenho que falar mais sobre isso, inclusive, no canal. Mas voltando aqui a respeito do que? Dos jogos. Dos jogos não, da atuação como juiz. Então na sexta-feira nós tivemos o Side Events. Na ocasião do Side Events eu pude atuar como Head. Não, ainda não atuei como Head Judge, apenas como Floor Judge. Estive lá presente no Blitz, no Commoner, não teve Commoner, ou teve, mas eu não me recordo, no Construído, no Selado. O Selado impressionou, viu? Deu muita gente. Na verdade, na sexta-feira aqui já fica uma observação. Deu gente pra caramba. Não era a expectativa, conversando com o pessoal da organização, de ter tanta gente assim. Afinal de contas, veja, perceba, sexta-feira é um dia que o pessoal trabalha, né? É um dia de semana, então não era um dia em que o pessoal imaginava que fosse dar tanta gente assim. E deu. Tivemos algumas judge calls que eu pude me fazer presente, foi muito bom. Cara, vê só, quando você tem essa pluralidade de juízes, né? Então tinham muitos juízes internacionais, estrangeiros, e aí você tem essa questão da língua, tem players também de outras regiões, então você também tem essa situação de ter que se comunicar em inglês. A pessoa fala espanhol. Cara, então você tenta falar um portunhol ali, mas na verdade o indicado é que você chame um juiz cuja a língua materna seja em espanhol, né? Tinha o Agustin, que ele é argentino, então poderia fazer às vezes. Tinha um outro colega também que era do Chile, que também poderia fazer esse auxílio. Tínhamos vários colegas cuja língua materna era espanhol, então a gente fazia o quê? Chamava essa pessoa para poder estar ali atuando como intérprete, né? Sempre que tiver pessoas cujas línguas são distintas, isso aconteceu em algumas situações de uma judge call nesse sentido, então você, e não fala inglês, né? Uma língua comum. Aí você chama uma pessoa que fale a língua materna daquela pessoa que está participando da judge call, e do outro lado a outra pessoa que fale o idioma do outro player e tenta fazer esse meio de campo, né? Esse arranjo entre os jogadores. É bem legal. A experiência é ótima. Beleza, então isso foi a sexta, bem cansativo, terminou lá para as 9 da noite. Meu turno foi de 8 até as 6, então não fiquei até o final. Tem uma outra equipe que começou às 11, que foi até o final realmente, né? Mas aí eu fui embora? Não fui embora, eu fiquei lá, por quê? Porque eu tinha amigos que estavam jogando e eu precisava que eles voltassem comigo para até onde eu estava. Para um bunker. Cara, se eu soubesse onde eu tava no local aqui. O pessoal que tava comigo, comenta aí como é que era o local onde nós ficamos hospedados. Mas beleza, depois a gente voltou na sexta-feira, aí viemos no retorno no sábado. No sábado, aqui sim, a gente começou então o chamado, né? E, poxa, deu muita gente, cara. Foi uma coisa assim impressionante. Não imaginava que fosse estar 264 pessoas. A gente tinha um cap máximo de 300, mas sério mesmo, eu imaginava que fosse ter umas 200 pessoas. E já seria um número bom. Porque veja, vamos fazer um comparativo. Quantas pessoas tiveram em Kobe? Kobe que foi o Kalin do final de semana anterior no Japão. Veja, é Ásia, né? Ásia, o pessoal joga cartinha ali adoidado e tem uma cultura de TCG muito maior do que no Brasil. Lá tivemos 294, algo assim. Eu não tenho certeza se é exatamente esse número, mas tenho quase certeza disso. Tá? Então foi um número muito próximo. Veja, 260 no Brasil, 290 no Japão.
poxa, tá muito próximo aqui, mostrando que o cenário brasileiro tá muito forte. E trago outra informação ainda. É muito provável que a quantidade de players que tiveram no Japão tenham tido mais estrangeiros do que no Brasil. Tivemos estrangeiros no Brasil? Bastante, bastante, tá? Não consigo precisar, tem que fazer a conta ali, não fiz. Mas a sensação a suposição que eu tenho é que tiveram mais estrangeiros em Kobe, que não eram nativos do Japão, do que estrangeiros que atuaram aqui no Brasil. Isso é relevante por quê? Porque mostra que dentro do Brasil tem mais players dispostos, inclusive a pagar a inscrição para poder jogar esse jogo que é mais caro. Poxa, 350 para a realidade brasileira é pesado. Então, isso é relevante, né? Saber que tivemos vários players brasileiros jogando o evento, tá? Inclusive, eu pude participar na quinta-feira de um skirmish e naquela ocasião, alguns players que estavam jogando ali disseram, poxa, pra mim não vai dar. Ou eu terminava o deck, ou eu pagava o ingresso do Kalin. Porque pra nossa realidade, realmente, escolhas têm que ser feitas, não é mesmo? E aí, por conta do preço, é notório que alguns players não puderam participar. Tudo bem, então fomos lá no sábado, tivemos essa quantidade bem interessante aí de players no Kalin. Massa, foi muito bom. E aí começou, né? Eu não estava alocado nessa equipe do Kalin, eu fiquei no Side Events. E aqui já vem a primeira curiosidade. Veja só, não sei se vocês notaram, mas nós tínhamos 185 mesas, algo assim. O que significa dizer que você vai multiplicar por 2, né? Então você tinha 370 alocações possíveis, das quais 260, 270 já tinham sido ocupadas pelo Kalin. Sobrava 100, amigo, para os sites. 100 vagas para os sites. Sendo que o site não é assim, vai ter um site, então significa dizer que no máximo um site tem que ter 100 pessoas, o que é um número alto para um site. É verdade se só tivéssemos um site acontecendo por vez, mas aconteciam vários sites simultâneos. Isso, inclusive, era um dos nossos desafios enquanto juízes. Então, começou o Kalin, aí veio um construído do CC, às 9 horas, vamos supor. E às 10 horas, um Commoner. E 11 horas, um Blitz. E meio-dia, um selado. Tudo encadeado, fazendo com que a gente tivesse que gerenciar esses micro-eventos, que não eram tão micro assim, e a quantidade de mesas disponíveis. Isso foi real um problema. Mas foi um problema bom. Mas foi um problema, porque a gente só tinha 100 vagas disponíveis e 4 side events acontecendo simultaneamente, onde no máximo a gente poderia ter 100 pessoas inscritas. E foi por muito pouco que não tivemos a situação de limitar a quantidade de pessoas inscritas. Na real, eu me lembro que só sobraram 2 mesas. Inclusive, várias pessoas estavam ali chegando, precisavam sentar para trocar cartas e a gente acabava dizendo, amigo, dá uma licencinha aqui porque vai acontecer um torneio e não vai dar para você ficar sentado aí porque vai acontecer uma partida aqui de um side. Então, esse foi um complicador bom, de certa forma, por quê? Porque mostrou para a LSS que a gente tinha potencial, inclusive, de fazer um evento maior, né? Mas a gente foi limitado por conta do próprio espaço físico que foi nos destinado, então foi um problema bom, mas também trouxe talvez ali um certo prejuízo para a própria qualidade, porque estava muito cheio, né? Então não sei se de repente as pessoas ficaram um pouco incomodadas, que eu lembro que tinha gente jogando muito perto da zona onde ficava a loja, e aí as pessoas passavam com mochila, então às vezes atrapalhava. Ou então pessoas querendo jogar. Eu me lembro que o Elba, inclusive, não sei se o Elba vai assistir esse vídeo, mas eu me lembro que o Elba estava rodando ali um Learn to Play com algumas pessoas que apareceram ali. E eu gentilmente falei, amigo, pode ser que a gente precise dessa mesa aqui, né? Então foi complicado nesse sentido. Mas, dito isso, os sites aconteceram numa boa. É isso que eu posso dizer da minha experiência, porque eu não estava no Kalin, né? Então, atuando nele. Então, vou falar dos sites. Os sites aconteceram numa boa, tiveram algumas situações bem desafiadoras, viu? Mesmo sendo a Reels, qual é? Casual,
Depois, você não sabe quais são os níveis de regra? Dá uma olhada aqui nesse card para que você dê uma olhada quais são os níveis de regra, os níveis de torneio, beleza? Mas vamos lá. Então, a Reels era casual, então a gente tinha mais o fator fair play, o fator diversão, que era prioridade, mas mesmo assim, né? Flash and Blood, sangue nos olhos, na verdade, né? O pessoal tava louco ali para querer uma vitória, querer ticks, poder ir lá para Isual e fazer a troca por produtos. E nisso, algumas situações de Judge Call aconteceram, mas fervorosas, né? Teve uma em particular que eu me recordo, não sei se o player vai estar aqui assistindo, em que teve um brasileiro com uma pessoa de língua estrangeira. No espanhol, no caso, a gente tentou fazer ali a intermediação no inglês. Não vou entrar em detalhes com essa situação em particular, mas o que eu quero destacar fica aqui já um mega aviso, tá? Poxa, teve qualquer tipo de problema durante a partida, por favor, chamem um juiz para que a gente possa atuar durante a execução da partida, tá? Porque caso a partida já tenha se encerrado, já tenha tido pareamento e lançado a nova rodada, fica muito difícil de a gente conseguir fazer alguma coisa. Na verdade, é muito provável que a gente não consiga fazer nada, a não ser escutar a reclamação de ambos os players e dizer, poxa, lamento do que aconteceu, e é isso, porque já foi lançado, né? Então, aconteceu uma dificuldade, qualquer que tenha sido, chama a gente vai tentar solucionar, vai tentar remediar e seguir com a partida. Não tem muito o que fazer se a partida já seguiu e foi esse o contexto. Então, eu atuei mais ali como um ouvido, né, tentando apenas entender o que aconteceu do que solucionar o problema em si, tá? Beleza, então teve essa situação em particular que foi desafiadora e é interessante que assim, mais uma parte de bastidores, tinha o juiz, o Jonathan, o inglês, que inclusive ele fez uma das palestras, como eu mencionei na quinta-feira, que ele foi escalado, a meu pedido inclusive, logo no início da conferência, para que alguém pudesse estar próximo de mim, para que pudesse depois fazer um review sobre a minha atuação, para saber onde é que eu estava acertando, onde é que eu precisava melhorar, quais eram os pontos realmente críticos para que eu pudesse me tornar um juiz melhor. E aí então, todas essas judge calls que eu fazia, todas não, mas grande parte, ele estava próximo para ver a minha atuação. Era bom e ruim, você fica um pouco tenso com alguém te observando, vendo seu procedimento, mas isso era importante, foi importante para o meu crescimento pessoal enquanto judge. Beleza, então fui lá, fui fazendo, tiveram algumas tantas de regra, que o pessoal às vezes se confundia, em especial com a coleção nova, é normal. No selado também, aí era que era normal mesmo, porque você utiliza cartas que vocês não são habituados, que ninguém é habituado. São cartas que não são jogadas no competitivo, então isso traz algumas dúvidas significativas. Tá, então tiveram essas judge calls, foram legais, ainda mais quando tinha um estrangeiro ali, porque você tinha que falar inglês. Foi um desafio, meu inglês. Eu estudei por muitos anos, mas como eu não utilizo no meu dia a dia, né? Então a gente acaba se esquecendo várias palavras e ainda tem a pressão do momento, isso faz com que você fique um pouco ferrujado. Então era um desafio para mim, pessoal, funcionou. Foi o suficiente para que eu conseguisse atender aqueles chamados para as pessoas estrangeiras. Tinham algumas outras judge calls que eram focadas em algum erro que a pessoa cometeu e aí a gente tinha que fazer o fix, né? Então não era mais ligado à questão de regra, mas sim de procedimento e também de punição e tal. Lembrando que na Reels casual você não vai utilizar o documento de punição habitual do competitivo do profissional, mas sim um que é mais simples, que ali você não tem IP2, por exemplo, nem não tem IP2, não tem warning, inclusive você simplesmente vai tentar fazer o fix, vai tentar orientar, educar ali os players, e só numa situação muito grave é que você já escala para um game loss, para um DK, coisa assim, né? Se for uma coisa muito séria. Mas do contrário, você vai tentando fazer o fix e conduzindo da melhor forma possível. Beleza, então a gente teve essa experiência aqui no sábado. Eu também, meu horário era das 8 até as 6, mas também fiquei até o final, que foi um selado, não é? Foi um selado de Hunted, o último evento, porque o Kalin já tinha terminado o Day 1. 64 pessoas passaram para o Day 2, né? E aqui
a gente ingressa no último dia, no final aqui do evento, no domingo. Vamos lá, então a gente chega no domingo, começa o Day 2. Aqui já é um dia mais tranquilo. Por que é mais tranquilo? Porque, veja, no sábado tá todo mundo jogando o Kalin, né? Tudo bem que no domingo a gente vai ter o Baron Hardened, mas, em todo caso, era o sábado o dia mais puxado. Então, no sábado tivemos o início do Day 1, tivemos o Day 1, Day 2 com 64 plays para o Kalin, beleza. Depois foi se desenvolvendo o top 8, eu fiz ali a filmagem, vocês viram um pouquinho pelo menos de como foi que se desenvolveu, sendo que nesse dia eu não estava atuando tão prontamente, não é? Vocês me viram ali em outras atividades, então teve o Battle Hardened, que também teve um número bem expressivo, viu? Nós tivemos 124 players, foi muito bom, enquanto que em Kobe tivemos 125 players. Então aqui já fica uma primeira comparação. Ao passo que no Kalin foram 290 em Kobe e no Brasil 260, estimativa. E no Battle Hardened foi 125 em Kobe, 124 no Brasil. E o outro lado que eu coloco aqui é que foram escalados para atuar como juízes em Kobe 35 juízes e no Brasil 30. Ou seja, já se tinha uma previsibilidade de que no Japão fossem ter mais players, por isso foi alocada uma quantidade de de juízes maior. E no Kalin a gente tem o quê? 260 para 290 tem um pouco mais do que 10%. E a quantidade de juízes foi perto de 20% a mais. O que eu quero dizer com isso é que a quantidade de players nos eventos no Brasil superaram as expectativas, ou então a do Japão foi um pouco abaixo das expectativas, ou um ou outro numa comparação direta. Seja como for, o resultado do Brasil comparando com o do Japão foi ótimo. Isso, mais uma vez, é excelente para que novos eventos possam vir para o Brasil, quem sabe ainda esse ano. Quem sabe o novo Battle Hardened aparece por aqui, e não é sonho pensar num Kalin, alguma coisa assim, para o segundo semestre. Vamos lá, vamos todo mundo torcer, até para mim, para poder também atuar nesses eventos como judge. Tá, esqueci de dizer, mas no sábado eu pude atuar como Head Judge em mais de um evento, foi bem complicado porque eu fui Head em 2 eventos simultâneos. Eu era Head do Construído, do Classic Constructed e do Blitz ao mesmo tempo, os dois estavam acontecendo ali. Então, teve uma situação em que teve uma chamada que o juiz atuou, o player não ficou satisfeito e pediu para que tivesse uma segunda opinião. Aí eu apareci lá como Head daquele evento em particular e tive que dar a decisão final, né? Que por acaso era um pouquinho diferente de fato do que o juiz que tinha atendido inicialmente aquela solicitação tinha colocado, né? Porque, perceba, a gente juiz, é tão habituado a utilizar o procedimento de nível profissional e competitivo que a gente às vezes se esquece mesmo que existe um procedimento mais brando quando do casual, né? E nesse caso foi quando a pessoa deu um opt numa carta que não deveria. E aí, como você teve acesso a uma carta extra, né? Qual seria o procedimento no competitivo? Você mostra a carta e o player adversário vai escolher se a carta permanece no topo ou se vai para o fundo. E a pessoa recebe um warning. Esse seria aqui, né? Foi o indicado pelo juiz inicialmente. Sendo que na Reels casual não é assim que a gente faz. Tem um outro procedimento. Na verdade, a gente vai pegar essa carta e vai dar um shuffle no deck. Vai depender, na verdade. A gente vai dar um shuffle se a partida tivesse sido desenvolvida há pouco tempo para não desfazer o pit stack. Ou então você consegue identificar a posição do deck que ainda não foi feito o pit stack e faz o shuffle. Também a gente poderia pensar aqui que se por acaso tivesse tido algum tutor que já tenha feito com que houvesse um shuffle prévio, também não teria prejuízo em pit stack, também poderia ser feito o shuffle. Então, aqui foi só uma situação em que, por conta da rule ser diferente, o procedimento que foi adotado foi diferente também. Foi legal porque eu pude atuar como head e trazer algum benefício para aquele evento, evitando que um procedimento inadequado fosse utilizado. Beleza, então domingo tivemos ali o desenvolvimento do top 8 do Kalin, foi mais tranquilo.
as partidas streamadas também foi bem legal, foi bem feito, o pessoal elogiou bastante. O tempero brasileiro, muita emoção, né? Então isso foi bem destacado pelo pessoal lá, dos estrangeiros, eu digo, né? Pro bem e pro mal, seja como for. E também no Battle Hardened a gente teve inclusive a final entre dois brasileiros, né? Então aí tava em casa, foi também mais tranquila a condução do próprio Battle Hardened. Eu senti que tiveram menos situações estressantes do que no Calling, pelo que eu pude conversar com os demais juízes. E no finalzinho do evento a gente ainda teve um selado, aqueles... Nossa, era muito bom, para quem não participou, lamento. Daqueles eventos de premiação dobrada com o recebimento da Unmovable, como Cata Promo, que a própria loja estava pegando por R$100, então era um evento que basicamente se subsidiava. Inclusive na próxima eu vou fazer um vídeo sobre quais eventos você deveria jogar para você que é do casual, para você que quer retorno financeiro e para você que é do competitivo. Faltou porque não deu tempo, cara, tá com muita coisa para fazer. E assim a gente terminou o nosso primeiro Calling Battle Hardened em conjunto. Foi muito bom, muito exaustivo. Amigo, meu joelho não aguentava mais. Assim, o que eu mais gostava era quando chegava perto do final daquela rodada, porque sempre sobrava uma ou duas mesas. E aí o que eu fazia? Eu sentava do lado. Sentar do lado a gente realmente tem esse procedimento, tem que sentar do lado para observar se não vai ver nenhum tipo de concessão inadequada. Mas também era para poder descansar um pouco o joelho. A gente aproveitava nesse sentido. Depois, em outros vídeos, que esse aqui ficou extenso pra caramba, eu falo outras curiosidades, a gente ganha uma série de coisas. Olha aqui, ó, tá até aqui, ó. Aqui, camisa de Judge aqui, não vai faltar pra mim. A gente ganha Playmatch também, só umas coisas que estão por aqui. Esse aqui eu já tinha porque foi de RTN, mas enfim, mais um. Cartas promos pra caramba, dia de packs também, que nem estão mais comigo, já foram ali para terceiros, mas isso é assunto para um outro vídeo. Olha, espero que você tenha gostado realmente do evento, do vídeo. Se gostou, poxa, deixa o like, dá um trabalhão fazer isso daqui, dá essa força pra gente, beleza? Se inscreve também e aproveita para ver outros vídeos que estão aqui no canal, os vídeos antigos, tá bom? Até a próxima, tchau!